Olá, tudo bem? Eu sou a Kátia e esse vídeo vai ser um vídeo um pouco mais informal para a gente conversar sobre autopublicação. Eu sou quadrinista, eu publico há mais ou menos 15 anos de forma independente, e a grande dificuldade que eu sempre tive é publicar online, mas adaptar esse material quando eu fui participar de eventos físicos. Então, a gente, como quadrinista, tem essa presença online, mas é muito importante também participar das feiras, dos eventos que a gente tem espaço para levar o nosso material, para estar lá, para vender, inclusive, né? E a grande dificuldade sempre foi a questão do custo, de levar esse material para a gráfica, né, para fazer o material com uma boa qualidade, para você conseguir vender. Isso tirando dinheiro do próprio bolso. O ano passado eu retomei, né, eu já conhecia, já sabia sobre, eu retomei a produção de zines, e aí eu descobri um espaço maravilhoso em que eu pude a um baixo custo, levar o meu material para as feiras, vender a um baixo custo também, e fazer experimentações e fazer testes para ver a melhor forma de pegar o meu material que estava online e levar para o físico, né, para os eventos. Esse vídeo, então, eu vou falar um pouquinho como foi essa experiência e eu acho que principalmente eu vou mostrar alguns materiais, os meus, e que eu encontrei de outros colegas, para vocês verem a variedade de formatos e o que dá para a gente fazer, né, utilizando os zines. Que eu só vou te dar uma razão. É barato e dá para você se autopublicar utilizando esse formato. Vamos lá? Então, no formato do zine, você vai levar em conta basicamente que você vai ter uma folha A4, que você pode dobrar, você pode grampear, você pode fazer cadernos, e você pode colocar o seu material, levar na lojinha da esquina que faz cópias, fazer impressão, ou fazer a montagem digital e levar lá, e você pode imprimir desde apenas um exemplar para você, ou você pode fazer até 100, porque o valor de impressão ou de cópia, ele é muito baixo. Então, dá para suas primeiras publicações, que a gente sempre sonha em chegar uma editora num cavalo branco, igual um príncipe, e pegar o nosso material e publicar. Mas, infelizmente, na produção, e aí eu falo do ponto de vista, né, do campo dos quadrinhos, mas eu imagino que para os autores, sei lá, escritores, romancistas, contistas, poetas, acontece o mesmo lance, de você querer publicar o seu material, mas não ter espaço no mercado. Então, a alternativa é você se autopublicar, e se autopublicar utilizando os limites que você tem, que é, primeiro, o financeiro, o segundo, que é você vai ter que ser vários profissionais ao mesmo tempo, porque todo o processo de criar, de montar, de imprimir, de dobrar e de vender e de distribuir vai ser todo seu. Mas a coisa boa é que a gente vai aprendendo muito nesse caminho, e eu acho que vai deixando o nosso material, inclusive, um pouco mais maduro, mais profissional, à medida que você, né, põe a mão na massa e você começa a fazer suas coisas. Eu acho que é muito válido. Então, como que eu começo? Primeiro, eu acho que é interessante entender um pouquinho das possibilidades e dos formatos que existem. Então, quando eu estou falando de impressão para zine, impressão numa gráfica comum, essa gráfica que tira cópia, que faz impressão, você tem que levar em conta basicamente que o seu papel para trabalhar vai ser um papel A4, um papel sulfite comum, e a partir dele você tem que ver o que, que você consegue fazer com ele. E aí eu vou trazer aqui alguns exemplos. Com o papel A4, você pode fazer a coisa, o formato, que ele é o formato
mais simples possível, que é o formato de folder, que dá para você adaptar, que é basicamente aqui, como vocês podem ver, uma folha impressa, uma folha A4 impressa e dobrada. Então, aqui nesse caso, o que o autor ou a autora fez, simplesmente usou um verso para ser a capa e a contracapa, e a parte interna para ser a história, que é e você abre, você vira e você lê. Então, aqui é basicamente uma folha 4 dobrada, no formato de folder, né, que normalmente é feito para divulgar material e tal, mas aqui contém uma história. Então, levando em conta, por exemplo, que aqui ele fez tudo com uma cor só, né, que a gente chama de preto e branco, imprimiu dos dois lados, isso aqui ficou muito barato, assim, e é um papel sulfite comum, então a montagem a pessoa mesma fez e pronto. Tá aí um zine com uma história publicada. Vou colocar aqui, troca do gibi.wordpress.com, que é um formato muito simples e muito tranquilo de ser trabalhado. Tem uma outra variação desse formato que você pode fazer dobras de uma folha inteira. Aqui é como se fosse uma HQ muda, em que a autora fez apenas dobra dessa impressão. Esse tamanho de papel aqui não é um tamanho A4, logicamente, e deixa eu ver. Então, provavelmente, ela fez a impressão numa gráfica ou num lugar que dava para fazer impressões longas assim. Tem algumas gráficas que fazem impressão de planta para arquitetura, que aí é uma folha muito grande. Eu estou chutando que pode ter sido isso, ou ela podia aqui simplesmente ter impresso em duas folhas e feito a colagem. Mas aqui também é uma impressão simples, né? Preto e branco sobre um papel branco e dobrado. Aí tem uma variação mais complexa, deixa eu pegar o material aqui, que esse aqui foi feito pelo João Henrique, lá de BH, eu acho esse material muito bonito, que também é nesse lance de dobra, só que aqui já ficou um pouco mais complexo. Essa impressão aqui, que foi feita no papel cartão, você vê que é um papel mais durinho, né, que serve de capa para o material. Provavelmente foi uma impressão, não foi uma impressão em impressora comum, me parece que é serigrafia, eu posso estar muito enganada. E o miolo, a impressão no papel simples, mas aqui é uma impressão frente e verso. Me parece que são duas histórias, se eu não estou enganada. Eu acho que sim, são duas histórias. E aqui é basicamente, então, são dobras. Eu imagino que em algum ponto deva ter, aqui tem cola, mas ficou tão bem feito que nem dá para perceber. Não sei se vocês estão conseguindo ver aí no vídeo. Aqui tem a cola da página. Ou é a dobra? Peraí. Será que eu estou enganada? Não, é a dobra só. Deixa eu achar a cola. Uai.
One eternity later. Ah, achei! Aqui, achei a cola. E olha que eu achei só porque ficou um pouquinho desencaixado. Você vê que nem é perceptível onde que está a junção aqui. Então é possível, então, fazer as impressões e dessa forma de sanfona e fazer a colagem das páginas. Mas esse material aqui, por conta dessa impressão do miolo frente e verso, não é um material que ficou um pouquinho barato, então, mas é uma possibilidade, assim, do que é possível ser feito utilizando esses formatos mais livres, assim. Muito bom, eu gosto muito desse tipo de material. E é possível também você fazer impressão de materiais menores, que aí você consegue imprimir vários materiais na mesma folha, A4, para render mais. Então, esse aqui, ele é bem pequititinho, acho que tá dando para ver, deixa eu colocar uma caneta aqui em comparação. E ele é feito apenas com corte e dobra, que é um modelinho que ele é bem característico do zine, que eu vou abrir ele aqui, que é esse modelo que você dobra uma folha em 4 partes, e aí você faz um corte no meio, e você consegue fazer isso aqui, e você monta um caderninho. Aí não necessariamente precisa ter uma impressão no verso, como esse aqui tem, que também faz parte da história. Mas eu gosto muito particularmente desses formatos pequenos, e eu vou falar o porquê agorinha, porque foi um formato que eu testei muito ano passado. Esse aqui é meu. É uma das histórias de uma coleçãozinha de minizines que eu chamo de Epifanias de Bolso, aqui comparando com a caneta. Ele tem 3x4, e eu fiz justamente por conta dessa história, que é uma historinha que fala sobre como as nossas fotinhas 3x4 marcam a nossa evolução. E aí eu falei, então eu quero fazer um zine no tamanho 3x4. Esse tamanho de zine aqui, numa folha 4, eu consigo imprimir ele frente e verso 4 edições, porque é pequenininho e eu consegui fazer os encaixes certinhos para imprimir frente e verso. Então, uma folha 4 me rende 4 livrinhos desse aqui, que são coloridos, já é um pouquinho mais caro, mas numa gráfica, eu nunca ia conseguir fazer um material desse aqui, nunca. E falando de pequenininhos ainda, eu quis fazer um zine menor que esse aqui, e aí eu fiz esse aqui, que é metade dele. Esse aqui foi o protótipo do minizine que chama O Menor Show do Mundo. Vou trazer a canetinha de novo aqui para comparar. O Menor Show do Mundo, a minha ideia inicial era fazer ele pop-up. Eu estava na época de aprender a fazer pop-up, mas... Ai, desculpa, estou tremendo. Mas eu vi que dá muito trabalho, porque é um processo demorado, é meio chatinho, e aí eu acabei não fazendo nesse formato pop-up, porque eu ia ter que fazer as impressões separadas. Opa, focou. Eu ia ter que fazer as impressões, fazer a colagem, e aí, primeiro que ia dar muito trabalho, e depois que não ia ser, eu teria que cobrar uns R$10, no mínimo, só por isso aqui, por conta do tanto de papel que ia gastar.
Mas eu não sei, talvez eu consiga fazer um desse. E aí a versão que eu acabei levando para alguns eventos foi essa aqui, o menor show do mundo, que utiliza aquele formato que eu mostrei anteriormente, de você dobrar uma folha em 4, cortar no meio para você fazer esse livrinho encadernado. Opa! E aí eu vou abrir para mostrar. Esse aqui nos eventos, esse aqui foi a última versão que eu fiz para um evento esse ano. Esse aqui nos eventos, ele funcionou muito mais como um chamariz para minha mesa, porque tinha, né, esses livrinhos super pequenininhos, as pessoas paravam para saber, né, o que era, do que de fato renda, né, porque alguns eu dava de brinde, né, para quem comprava os outros zines, e eu estava vendendo a R$1, assim, então foi mais para ser um chamativo na mesa, e foi legal, eu gostei de conseguir ter feito esse aqui. O outro era o menor show, esse é o menor romance do mundo, né? Aqui, apaixonou. Ai, é ruim de manusear assim, que eu tô com o celular na frente. Aí, o menor romance do mundo. Eu cheguei a fazer caixinhas para eles. Deixa eu pegar, ver se eu consigo pegar aqui. Mas também deu muito trabalho. Eu gosto de fazer coisas que me dão trabalho, eu não sei porquê. Eu consegui achar aqui. Eu fiz até essa caixinha para quem levasse os dois no último evento que eu fui. São os mesmos, o menor show do mundo. Ah, aqui tá o mesmo. Era para ser dois diferentes. Mas dá muito trabalho, porque meio que a gente vai se empolgando em fazer as coisas e fazer coisinha diferente, que aí você tem que levar em conta também o tempo que você tem para se dedicar para fazer isso, porque você acaba tendo que fazer teste e reimpressão, então é uma coisa bem demorada. E aí tem o formato mais clássico, que é o de cadernos. Esse aqui, deixa eu pegar o outro. Esse aqui foi o Epifania. O Epifania foi um zine, o primeiro que eu fiz, eu adaptei o material que eu tinha publicado online e trouxe para o formato de zine. Nesse primeiro, eu quis trazer alguma coisa diferente. Aí eu trouxe dentro uma outra história, e aí ela é encadernada separado. É como se fosse eu esqueci, um encarte. Como se fosse um encarte dentro do zine, com uma historinha curta. E aí aqui, esse aqui já é a versão mais pronta, finalizada, que tá com a capa laminada. Esse aqui é um papel cartão. E esse aqui é o papel pólen. Para esse material, eu de fato achei importante trazer um papel diferente do que o papel sulfite normal, para valorizar mesmo o trabalho, assim. Então, eu precisei fazer refile, fazer acabamento aqui nos cantos. Esse aqui está grampeado, mas as edições mais recentes eu estou fazendo costurado, porque o costurado, ele vai dar um aspecto um pouco mais bonitinho, assim, eu acho. Um exemplo, esse aqui não é meu, é um zine com um poema, e aqui, ao invés do grampo, o autor ou autora, deixa eu ver, acho que não tem. Eu esqueci de onde que...
De onde que é esse zine? Deixa eu ver. Vulva Revolution, a autora, ela usou um papel craft bem comum, com a gramatura bem leve. Esse aqui me parece ser um papel sulfite comum, só que com um pouquinho de cor, uma cor creme. E aí ela fez a costura e ficou um material que ele é simples, o título é uma etiqueta, e aí ficou um material que é simples, mas que, por exemplo, me chamou a atenção a ponto de hoje ele estar aqui comigo. Tem um outro aqui que eu achei muito bonitinho também, sapatinho de cristal, e da Paloma Diniz. Esse aqui ele é feito no sulfite mesmo, mas esse toque da linha para juntar os cadernos deu todo o charme, todo o encanto. Né, que falando em caderno, a forma mais comum, né, da gente pensar em fazer uma publicação é justamente dobrar as folhas e fazer essa inserção dos cadernos e grampear e pronto, e você já tem um livrinho. Aí esse aqui é um formato que provavelmente economizou muito para ela, assim, ficou uma impressão muito, muito bacana. Outra coisa também é combinar com a história, com o material que está dentro, e eu acho que combinou. Deu essa costura, deu um charmezinho, assim. Eu gostei muito, assim, desse material. Para você ver que não precisa ser uma coisa complicada, rebuscada. São detalhes que vão deixar o seu material mais atrativo, né, para quem está passando e para na sua banca. Tem um outro jeito de fazer que eu não vou falar disso aqui não. Uma outra coisa então, uma outra coisa que é interessante é você também entender um pouquinho sobre papel. Por exemplo, entender o que é gramatura, que tipo de papel, se a sua produção for imagens, né, que tipo de papel vai dar destaque para elas, igual esse aqui é um papel reciclado e a capa foi feita no papel craft, e aqui foi feita a impressão, então combinou completamente com a história, né, com a arte. E eu acho que a única coisa, se fosse costurada aqui, ia ficar mais perfeito do que já está. Mas você vê que são testes que a gente vai fazendo e vai conhecendo outros materiais e vai vendo, né, as possibilidades que existem. Esse aqui não é em caderno. Olha só. Agora eu descobri. Esse aqui é aquele formato de dobra. Deixa eu achar aqui. É aquele formato de folha com dobra e com corte. Ver se eu consigo aqui mostrar. Que ela colou as folhas e grampeou no meio para ter uma capa, um material. Então, é esse formato aqui. Só que as folhas elas foram coladas uma na outra, então não tem impressão no verso, e foi grampeado aqui no meio para ser inserida a capa. Então dá para ter essas variações desses formatos, né? Então, nossa, bem interessante esse aqui. Eu jurava que era caderno mesmo, aí agora que eu percebi que não, era aquele outro formato.
Porque a ideia da capa, eu acho que uma coisa que eu paro para ver no meu material é depois como a pessoa que comprar esse material vai guardar. Porque esse é um dos que eu mostrei aqui, por exemplo, eu não tomei muito cuidado, então é um material que ele já está amarelando, já manchou. Por quê? Porque é apenas uma folha impressa. As capas dos livros que a gente vê, a capa ela serve para proteger o miolo, né, para proteger o conteúdo. E normalmente as capas elas são não plastificadas, são laminadas, que é basicamente um plástico que é passado a quente por cima para proteger a capa. E no material que ele é feito dessa forma, só dobrado, pode acontecer de, não sei, de manchar, de rasgar, de estragar. Então, ter uma capinha, mesmo no formato mais simples como esse aqui, que é só cortar e dobrar, é importante para essa proteção do material, né? Mas isso quem está fazendo é que vê de fato o que quer, né? O que consegue pagar naquele momento. Então, o último zine que eu fiz foi esse aqui, e já é um zine que eu comprei uma laminadora, e aí eu fiz essa laminação com um efeitinho. A capa também é em papel cartão. E o miolo aqui eu fiz no papel offset 120, que é como se fosse o sulfite, mas numa gramatura maior, ele é mais espesso. Quando se fala de gramatura é isso, é a espessura do papel. Igual esse aqui é 120, deixa eu pegar aqui do sapatinho de cristal. Aí esse do sapatinho de cristal, eu imagino que seja o sulfite normal, é o 75, então o papel ele é mais fino, e então o papel ele é menos espesso, ele é mais fino. Aí nesse aqui eu quis inovar, mas eu vi que é uma coisa que eu não sei se eu vou querer fazer para os próximos, que é acrescentar um pop-up. Esse aqui já foi impresso separado e foi colado individualmente em cada edição. Eu não sei se eu vou refazer isso para os próximos, porque dá muito trabalho na montagem. Porque essa questão realmente do tempo que você tem para fazer esse material é uma coisa que você vai precisar levar em conta quando você estiver fazendo os seus, para você ver o nível de complexidade que você vai dar ou não para as coisas que você está fazendo. Eu espero que de alguma forma esse vídeo mais solto, mais livre, tenha sido útil de alguma forma para você. Se você também produz zines, deixe um comentário aqui nos contatos, vamos fazer vamos trocar ideia, porque na produção de material independente, ter uma união entre os autores é muito importante para a gente continuar querendo fazer as coisas, né? Então, porque é um trabalho muito solitário, o tempo que a gente passa produzindo, montando, correndo atrás das coisas, e é muito bom quando tem a oportunidade de ter essa troca com outras pessoas que também são apaixonadas por isso e que também estão fazendo suas coisas. Eu acho que é essa a magia dos eventos presenciais, assim, você sentir que você não está sozinha na sua loucura de desenhar e montar papel e cortar papel. Então, é sempre bom conhecer colegas de... Não vou falar de profissão, de hobby, de paixão. É isso.
Então curta, compartilha com quem você acha que vai gostar desse material. A gente troca ideias aí nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.